o Atlético foi até São Januário e empatou com o Vasco por 1-1. O Galo abriu o placar com o gol mais rápido do campeonato. Apenas 38 segundos de jogo. Gabriel Menino, um chutaço de fora da área, fez 1-0 pro Atlético. Parecia que a coisa ia ser mais tranquila em São Januário. Só que aos 15 minutos, o VAR chamou o árbitro do jogo e marcou um pênalti pro Vasco. Após o Coelho dar um empurrão no Felipe Coutinho dentro da área, o Verratti bateu e empatou. O Pirata chegou ao seu 10º gol no Campeonato Brasileiro. Vamos reviver a emoção do jogo, a emoção dos gols aqui no Rádio Esportes. Vasco e Atlético 1-1 com o Caixa, Mário Henrique, a voz da massa, o dono do gol. É futebol, é no rádio, é futebol, é na emoção, é futebol, é com Caixa. E lá vai para quebrar ataque o time do Atlético. Aqui, vencedor direito, Coelho ajeitou a bola para o Gabriel Menino, bateu para o gol. Caixa! 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 Resistência do Vasco aqui na colina. Coelho clareou pro campo de ataque, abriu na direita pro Gabriel Menino. Ele gosta de chutar de fora da grande área, mandou um balaço no cantinho direito do goleirão Léo Jardim e ele entrou no cantinho do Léo Jardim e ele entrou. Gabriel Menino, antes do primeiro minuto, um golaço do Galo de onde o Hulk fez daquela outra vez, mandou hoje do mesmo lugar, só que o Hulk foi de perna esquerda, o Gabriel Menino mandou uma borrachada com o pé direito e ele entrou no fundo do barbante. O Galão pula na frente. Ele vai marcar o pênalti. Marcou. Verratti, portanto, vem para a cobrança. Ele vai tomando posição ali para fazer a cobrança. É bola a favor da que deu. Vai tomando posição para fazer a cobrança, Verratti. Alô, Everson, catador de pênalti. Alô, Everson, catador de pênalti. Eu tô com você, meu goleirão. Quem sabe agora o Everson. Essa semana ele já brilhou. Vem de novo o Everson aos 17. Verratti bateu, Caixa. Caixa, Caixa. O Verratti, o Pirata, empatou pro Vasco. O Caixa, Mário Henrique narrou com toda a sua emoção o jogo do Galo e fala também do momento, a temporada do Galo até aqui, esse jogo específico, esse empate, Caixa, entre Vasco e Atlético em São Januário, Mário. Olha, Thiago Reis, um ponto é sempre importante se a gente considerar a história do Vasco, né? A tradição que o Vasco tem jogando em São Januário. Mas contra esse time do Vasco aqui, eu tô indo de volta para BH um pouquinho chateado. Eu acho que o Atlético poderia ter vencido o jogo. O Atlético foi melhor do que o Vasco no segundo tempo, errando muito nas tomadas de decisão e alguns jogadores que entram e deixam a desejar demais. Júnior Santos, as 3 primeiras coisas que ele fez, ele errou. O Biel perde um gol, igualzinho ele perdeu no último jogo também pelo Atlético, já na pequena área ali, tem que caprichar um pouquinho mais, acabou de chegar, esse tem um pouco mais de desconto, mas o Júnior Santos não. O Rony lutou, correu, fez até um bom cruzamento numa jogada do Lianco que saiu lá de trás, por pouco não sai o gol do Galo, porque o Biel, foi esse o gol que o Biel perdeu, mas eu considero que um resultado de empate fora de casa, um pontinho, é melhor, né, do que obviamente uma derrota, mas o Atlético poderia sim ter vencido. Houve um desespero do Cuca no final do jogo. O Cuca estava vendo isso muito nítido. E nós também na nossa transmissão. O Vasco pedindo pro jogo acabar, pelo amor de Deus. E o Atlético tendo domínio de bola, tendo muita gente lá na frente, errando nas conclusões e não levando 3 pontos que podem ser importantes lá no final do campeonato. Chegamos à metade do campeonato, né? Estamos torcendo para que o Atlético tenha sucesso na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, mas ainda há muita coisa para acontecer no Brasileirão, por isso que nós vamos em frente e dá-lhe Galo. Boa, Caixa, dá-lhe Galo, dá-lhe Galo. Vamos ouvir o menino, Gabriel Menino, hein? O gol mais rápido do campeonato. Fala aí, Gabriel. Foi muito bom, a gente aproveitou aí a saída do contra-ataque rápido, a defesa dele estava desorganizada, podia acertar um belo chute e fazer 1-0 para nós. Eu quero que você
Fala um pouquinho, Gabriel, tudo bem? Sobre esse resultado do Atlético, porque vocês tinham a intenção até, né, de colar no G6 do Campeonato Brasileiro, sai esse gol muito cedo, ficou aquela grande expectativa, mas acaba que vocês ficam ali no meio da tabela. Como é que é para vocês esse? Eu acho que para mim foi um resultado ruim, não foi muito bom, mas a gente fica feliz de ter vindo aqui no Rio e ter conquistado um ponto, pelo menos um. Mas é igual você falou, a gente tinha a prioridade de chegar entre os 6 hoje e acabou escapando pelas nossas mãos. Mas é isso, faz parte, é o futebol. Agora focar na quinta-feira que tem outra decisão para nós. A expectativa depois dos jogos contra o Flamengo do torcedor ficou muito alta pela competitividade do Atlético. E hoje a gente viu um jogo bem diferente. O que você acha que faltou hoje? O torcedor ficava naquela expectativa de ver o time no mesmo nível que a gente viu na... Eu acho que o nosso time foi muito bem hoje. Eu acho que nos primeiros 15 minutos, ali 20, a gente estava adaptando ainda o time do Vasco, se movimenta bastante. Então ali os primeiros 20 minutos estavam bem difíceis, mas depois a gente encaixou na marcação, a gente encontrou uma forma de jogar, acredito que está sendo muito boa, e espero que daqui para frente a gente possa evoluir, treinar, para que isso seja uma arma para nós nesse final de ano. E a gente vai ouvir agora o comandante Cuca falando do jogo. Foi 1-1, Vasco e Galo. Vascão em zona do rebaixamento de novo. O Vasco tá com tudo para cair mais uma vez. Vamos ouvir o Cuca analisando esse empate lá no Rio de Janeiro. Nós fizemos o gol com 1 minuto, 1 minuto e meio por aí, uma bola, uma jogada rápida, né? E um belo gol. E o jogo era um jogo controlado, né? E teve o pênalti discutível, né? Porque é uma bola disputada dentro da área. Esse tipo de lance acontece 300 vezes no jogo. E dentro da área é raro, né? A disputa pelo espaço, o contato, não ter esses toques, né? Interpretou a arbitragem que era pênalti, enfim. Acabou vindo o empate, aí o Vasco cresceu um pouco no jogo, no primeiro tempo. No segundo tempo eu acho que a gente foi melhor e controlamos mais o jogo, tivemos a posse de bola no campo de ataque, perdemos o gol ali na chance clara com o Biel, tivemos outras oportunidades que a bola cruzou a área e eu acho que poderíamos ter saído com a vitória, mas eu acho que também o empate não deixa de ser um resultado justo pelo que foi o jogo, o Vasco na zona do rebaixamento, lutando com muita bravura por todas as bolas para sair dessa posição e eu acho que o resultado do empate foi um placar justo. Muito bem, Cuca. E a ausência do Hulk, hein? Você tirou o Hulk do jogo. Qual foi o motivo, hein, Cuca? Controle de carga que a gente tem que ter. Não adianta você expor o jogador 3 vezes por semana com jogos decisivos como a gente tem tido aí. Foram 3 Flamengo seguidos, um Bahia, um Palmeiras, tudo fora. Bucaramanga, e aí não tem quem aguente. Você tem que fazer o controle para ter o jogador em boa condição na quinta-feira. Essa foi a vez dele, o Saravia, e provavelmente nos outros a gente vai rodar para não perder ninguém. Só assim a gente vai ter intensidade, né? E rodando o grupo para aguentar. São 10 jogos em 30 dias. É muita coisa, mas a gente sabia que isso ia acontecer, então tem que rodar bem, fazer o controle de carga certo para não ter lesão. Muito bem, explicações do técnico do Atlético, o Cuca, aqui no Rádio Esportes. Você pode concordar, discordar. Foi pênalti, não foi pênalti? E aí? Manda no YouTube, estamos ao vivo com imagens no Itatiaia Esporte, no Itatiaia Oficial. Alexandre Simões assistindo ao jogo aqui ontem, acompanhando nos estúdios da Itatiaia. Eu fico com a sensação de que o empate teve mais um gostinho amargo do que comemorar um ponto. E te pergunto, Simões, o time do Vasco é ruim demais, Simões. E o Atlético, mesmo tirando, inclusive o Hulk, tinha tudo pra ver. O gol que o Biel perdeu. Ô, Biel! Pode perder um gol desse não, filho meu. E aí, Simões? O Thiago, eu não sei assim, se chega a ser ruim demais o time do Vasco, mas eu acho que o jogo, apesar do empate por 1-1 e até de o Cuca considerar que foi um resultado justo, eu acho que ficou evidente a diferença técnica entre as duas equipes, né? Eu acho que assim, o Atlético é um time muito mais qualificado do que o Vasco,
tá? E nessa partida, eu acho que o futebol brasileiro virou assim, quase que um jogo a jogo, né? Porque o Cuca destacou aí essa questão da maratona e o Atlético é um dos 3 times que segue na maratona, porque o Atlético tem 2 jogos adiados, o Atlético está nas 2 Copas e o Atlético está no Brasileirão. Então, ninguém tem um calendário mais complicado pela frente aí do que o Galo do Cuca. Só Botafogo e Fluminense também seguem nessa situação. Agora, eu fico assim com 2 preocupações. Eu acho que ali na frente, no Atlético, ali, o Júnior Santos e o próprio Rony, eu acho que eles... Sabe, aquela impressão de que poderiam entregar muito mais, principalmente pelo tamanho do investimento, sabe, Thiago? Eu acho que o Atlético precisava contar mais com esses jogadores. Eu não sei se o Rony se abateu com toda aquela situação que aconteceu aí há quase 3 semanas, mas de toda forma. Agora, por outro lado, Thiago, cada vez mais eu tenho a certeza de que o Alexander será um diferencial do Atlético. Tá? É um jogador que todas as vezes que entra, ele demonstra uma capacidade técnica muito acima da média para o futebol brasileiro. É um cara de muito nível. E em relação ao Scarpa também, que é outro destaque meu, né? O Cuca até fala na coletiva, né? Que espera que o Scarpa não saia, acho que todo mundo espera, né? O Scarpa é um dos melhores meias do futebol brasileiro e é um cara que está sendo muito importante nessa retomada que o Atlético está tendo na temporada, né? Eu acho que o Atlético vive um bom momento nas Copas, no próprio Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Scarpa é meio que um pilar dessa equipe. Agora, eu concordo com você. Eu acho que o Atlético poderia ter vencido o jogo, porque eu acho que teve a oportunidade... Tá? Teve a oportunidade de contra-ataque aberto e principalmente pela diferença técnica entre o Atlético e o Vasco. O Edu Panzi, o Atlético tirou alguns jogadores, como já explicou o Cuca, que não foi enfático na reclamação do lance do pênalti a favor do Vasco. Acho até que mais imprudência do Coelho do que propriamente um erro de VAR e arbitragem, mas de toda maneira, Galo soma um ponto e a gente fala já da classificação do campeonato. Sua avaliação do que foi esse empate do Galo no Rio de Janeiro, Edu? Ô Thiago, primeiro sobre esse lance do pênalti, aquilo não é lance para VAR. Não é lance para o VAR chamar o árbitro de campo, também estava com a visão limpa, ele na hora ele não viu como pênalti, não é um lance claro, nítido, há controvérsias, eu acho que o Cuca foi perfeito, assim como o Jardim na coletiva, é um lance discutível e lance discutível de interpretação não é para o VAR acionar o árbitro de campo e desfazer a decisão dele, mas concordo, se eu sou o árbitro de campo, no campo eu teria marcado o pênalti, porque eu acho que foi, tem muita gente que acha que não foi, acho que o Coelho foi muito imprudente, você não chega daquela maneira, principalmente dentro da área. Ponto. Falado sobre isso, foram tempos distintos, né? O Atlético não soube aproveitar a vantagem que construiu com menos de 40 segundos e o Vasco, a partir dali, foi melhor na primeira etapa e no segundo tempo eu achei o Galo melhor. O Vasco também perdeu gols, aliás, atuações individuais, né? Outra vez o Everson, monstruoso. Lianco, uma grande partida, Scarpa, uma grande partida, Alexander vai ser titular do time do Atlético e o Galo perdeu gols que não poderia ter perdido. Você tem que ser mais eficaz, cara, porque esses jogos você precisa vencer contra equipes que estão lá atrás. E o Atlético não venceu por incompetência dos atacantes. E a gente falava agora há pouco, né, que dentro de um calendário que judia das equipes, principalmente o Atlético que tem 3 competições, você precisa usar as 5 alterações, né? E vamos lá, você acha que o Cuca confia no Júnior Santos, no Bernard e no Caio Paulista? Nossa, mas esse Júnior Santos, caramba. Júnior Santos, Bernard e Caio Paulista. O Júnior Santos foi uma das maiores contratações da história, cara. Eu acho que é a maior contratação. Meu Deus. E o Rony caiu demais também. E esses caras não estão entregando, cara. Mas o Rony já tem números na temporada, né? O Rony em determinado momento jogou bem e eu acredito que vai voltar. Não, o Júnior Santos, sinceramente. Agora, Júnior Santos, Neymar e Caio Paulista, o Cuca, mesmo não confiando, ele coloca, porque ele sabe... Bernard, eu falei Neymar? Júnior Santos. Quem sabe um dia? Porque o Neymar também não tá bem. Mas Júnior Santos, Bernard e Caio Paulista, Thiago. Impressionante. O Cuca sabe que eles não estão entregando, mas mesmo assim, ele falou: vai pro jogo porque eu preciso preservar outros atletas, porque eu tenho outra competição quinta-feira. Então ele fez as 5 alterações. Isso é gestão de grupo também. E quem tem que dar a resposta são esses caras. Júnior Santos, Bernard e Caio Paulista. O Caio Paulista, eu não vou cobrar dele o que eu cobro de Bernard e Júnior Santos. Júnior Santos e Bernard, cara, é decepcionante.
decepcionante o que esses dois não vêm entregando. E aí eu não vou falar de profissionalismo porque não tem o que reclamar. São caras que treinam, que trabalham, que são bons de grupo, mas não estão jogando nada, cara, e não acrescentam nada quando são acionados. Uma pena, cara. E não é erro do clube, tá? Porque quando foram contratados, pelo menos eu vou falar por mim. Não, todo mundo eu aplaudiu. bati palma. Todo mundo Acho que foram aplaudiu. ótimas contratações. Mas que decepção. É o mesmo caso do Wallace do Um Cruzeiro. abraço pro meu amigo Daniel. Que tiriça esses dois, porque ele gosta quando eu falo tiriça. Mas que tiriça. O Júnior Santos Daniel, é artilheiro. meu ex-colega da Transamérica. O Júnior Santos foi artilheiro da última Libertadores e fez o gol do título. É, cara. Não, que não dá, é tiriça. inacreditável que esse cara que tá aqui é o mesmo que tava no Botafogo ano passado. Ô, Cláudio Rezende, agora é Copa Sul-Americana, Rezendão. Quinta-feira estaremos juntos, hein, Rezende? Na Arena MRV, Galo e Godoy Cruz, Cláudio. É isso, Thiago Reis, a segunda-feira de folga para os jogadores do Galo. Amanhã, reapresentação para o início dos preparativos. Quinta-feira tem mata-mata da Copa Sul-Americana. O Galo, nas oitavas de final, vai receber o Godoy Cruz da Argentina. Na quinta, o jogo 7 da noite, hein? Aquele horário mesmo da semana passada contra o Flamengo. E ingressos a partir de R$ 47,00 para sócios Galo na Veia. Expectativa de um grande público de novamente na Arena MRV. Para esse jogo, o Cuca vai ter o retorno do Hulk, que foi preservado, não jogou ontem contra o Vasco da Gama. E aí o super-herói vai comandar o ataque do Galo. Tem também outras possibilidades. Saravia, que é exemplo do Hulk, foi poupado devido a controle de carga. Tem o Dudu, que na Sul-Americana não tem nenhuma punição, pode jogar. E o meia atacante Reinier não tem presença garantida por enquanto. Cuca quer observar o jogador treino após treino e pode ser que ainda não esteja disponível para esse jogo.